muito bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do momento que você está me escutando. Aos que já são nossos seguidores e aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Está começando mais uma edição do DemiCast comigo, Ana Paula de Moraes. Hoje, a nossa conversa é sobre o sistema Pix, o aumento em mais de 350% dos golpes por meio desse sistema, como esse golpe acontece, de que forma o cidadão deve se proteger para não cair neste golpe e, por fim, caso tenha sido vítima, o mais importante, como você deve proceder para ter o seu dinheiro devolvido. Pessoal, o Banco Central, ao desenvolver e disponibilizar o sistema Pix, objetivou oferecer aos cidadãos uma forma de transferência instantânea e eficiente, que pudesse ser realizado a partir de uma conta corrente, conta poupança ou conta de pagamento pré-paga. E assim, o Pix foi disponibilizado e entrou em funcionamento em novembro de 2020, possibilitando que todas as pessoas físicas e jurídicas realizassem suas operações por meio de uma das 734 instituições aprovadas pelo Banco Central e sem limite de valor nessa sua transação, seja para pagamento ou transferência via Pix. Por outro lado, a regra do Pix, instituída pelo Banco Central, também deu à opção às instituições bancárias a possibilidade de estabelecerem limites máximos de valor para a sua operação, baseados em critérios de mitigação de riscos de fraude e de critérios de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Os usuários, por sua vez, podem solicitar ajustes nos limites estabelecidos a qualquer tempo, devendo a instituição bancária acatar imediatamente a solicitação, caso o pedido seja para redução do valor. Sabemos também que, para fazer um Pix, é só acessar o app ou internet banking da sua instituição, cadastrar sua chave Pix e pronto, você está apto ou apta para começar a realizar as suas transações através do sistema. Nesse ponto, eu só espero que você que me escuta não tenha realizado o cadastro do seu Pix utilizando seu CPF, número de celular ou ainda um e-mail, pois caso assim você tenha feito, sinto lhe dizer, mas você acaba de cometer uma grande falha de segurança de dados. E você vai entender por que eu estou dizendo isso. Basta que você escute o episódio de hoje até o final. Mas voltando. De acordo com o Banco Central, dentre as características do Pix está a segurança, na medida que possui robustez de mecanismos e medidas para garantir tal segurança das transações. Mas, particularmente, pelo que vamos ver aqui hoje, essa não é uma realidade. A questão da segurança do Pix está pautada em 4 dimensões e é isso que vamos ver agora, segundo o Banco Central, claro. A primeira trata da autenticação do usuário, onde toda e qualquer transação, inclusive aquelas relacionadas ao gerenciamento das chaves Pix, só pode ser iniciada em ambiente seguro da instituição de relacionamento do usuário, que seja acessado por meio de uma senha ou de outros dispositivos de segurança integrados ao telefone celular, como reconhecimento biométrico ou facial ou ainda o token. A segunda se refere à rastreabilidade das transações. Considerando o seu desenho tecnológico, todas as operações com o Pix são totalmente rastreáveis, o que permite identificação das contas recebedoras de recursos ou produtos de fraude, golpe, crime, permitindo a ação mais incisiva da polícia e da justiça, o que não acontece com os saques em caixas eletrônicos, por exemplo. Guardem essa informação. A terceira diz respeito ao tráfego de seguro das informações. De acordo com o Banco Central, as informações das transações é feita de forma criptografada na rede do Sistema Financeiro Nacional, que é uma rede totalmente apartada da internet e na qual cursam as transações do sistema de pagamento brasileiro. Além disso, todas as informações das transações e os dados pessoais vinculados às chaves Pix são armazenados de maneira criptografada também em sistemas internos do Banco Central. E a quarta e última fala das regras de funcionamento do Pix.
O regulamento do sistema prevê medidas que mitigam os riscos de fraude, como, por exemplo, a previsão de que os participantes do Pix, e aqui estamos tratando das instituições financeiras e de pagamento que ofertam o Pix a seus clientes, elas devem se responsabilizar por fraudes no âmbito do Pix, decorrente de falha nos seus mecanismos de gerenciamento de riscos. A outra é a possibilidade de colocação de limites máximos de valor, com base no perfil de risco de seus clientes, por parte das instituições. E esses limites podem se diferenciar pelo período que ocorre a transação, pela titularidade da conta, pelo canal de atendimento e forma de autenticação do usuário, dentre outros. Também tem a possibilidade dos próprios usuários, por meio dos aplicativos, ajustarem os limites de valor estabelecidos pelas instituições, sendo que pedido de redução tem efeito imediato e os pedidos de aumento não são imediatos e carecem de uma análise pelas instituições para verificar a compatibilidade ao perfil daquele cliente. Também existe o tempo máximo diferenciado para a autorização da transação pelas instituições participantes, nos casos de transações não usuais indicadas por seus clientes, com elevada probabilidade de serem uma fraude. Ainda existe o centro de informações compartilhados com todos os participantes sobre a chave Pix, número de conta e CPF ou CNPJ, que se envolveram em alguma transação fraudulenta. Também tem a geração de QR Code dinâmico, permitida apenas para os participantes que enviam certificados de segurança específicos para o Banco Central. E ainda mecanismos que facilitam o bloqueio e eventual devolução dos recursos em caso de fraude, como o bloqueio cautelar e o mecanismo especial de devolução, que serão objetos de conversa nossa aqui no podcast. Assim, desde 2020, essa forma de pagamento está cada vez mais popular entre pessoas e empresas. Mas, por outro lado, através desta mesma opção de transferência bancária, sabemos que diversos golpes foram criados para tirar vantagem indevida daqueles que pouco entendem sobre tecnologia. E é deste ponto que vamos tratar a partir de agora. Segundo o Banco Central, 75 milhões de brasileiros já usaram o Pix para transferir ou receber dinheiro, desde novembro de 2020, quando o serviço foi lançado. Em abril deste ano, a quantidade de Pix superou a de transferências eletrônicas disponíveis e documentos de créditos somados. E com o aumento de transferências também veio o aumento em mais de 350% de golpes, crimes digitais, através do Pix, em comparação com o período entre fevereiro e março de 2022, de acordo com uma pesquisa realizada pela empresa de segurança PSAF. Ainda de acordo com essa empresa, que é o responsável pela pesquisa, 5 milhões de pessoas no Brasil sofreram uma tentativa de ter o WhatsApp clonado em 2020 em virtude do golpe do Pix. E mais, por mais complexos que esses golpes estejam se tornando, os ataques mais comuns se caracterizam como phishing. Vocês sabem o que é phishing? Para quem não sabe o que é phishing, eu explico. O phishing é uma tática, um golpe, uma engenharia social que consiste em tentativas de fraude e enganar o cidadão para que ele forneça suas informações e, assim, o criminoso digital obtém ilegalmente as suas informações, a exemplo de número da carteira de identidade, senhas bancárias, número do cartão de crédito, seu CPF, entre outros. Esse golpe, na maior parte das vezes, acontece por meio de um e-mail, com conteúdo duvidoso ou links que serão enviados ao seu telefone, utilizando mensageiros eletrônicos, a exemplo do WhatsApp. Também existem mensagens e ligações personalizadas com dados pessoais vazados, tudo para lhe enganar e fazer com que você se torne vítima. E ele, o criminoso digital, obtenha as suas informações confidenciais. Para vocês terem uma ideia, durante esses golpes, os cybercriminosos têm acesso a dados que facilitam clonagem de cartão de crédito, abertura de contas e outras transações financeiras. Agora,
É bem verdade que a vítima também pode acabar caindo no golpe sem saber. Vocês sabiam disso? É isso mesmo. Existem muitas pessoas que são vítimas deste golpe ou de tantos outros pelo simples fato de baixar um malware, aplicativo malicioso em seu celular, que dará mais acesso aos golpistas para obtenção de dados. Por isso, eu sempre digo em entrevistas e palestras que venham a participar que nenhum cidadão pode mais ser um clicador feliz. Ou seja, sair clicando em tudo que vê e muito menos sair baixando tudo que é tipo de aplicativo sem ter a certeza do porquê precisa daquele app no seu dia a dia. Às vezes, uma pessoa cai em uma cilada de bobeira. Fato é, pessoal, que o golpe do Pix é uma realidade e muitas pessoas se tornaram vítimas deste crime. Bastou a novidade desta operação financeira aparecer que os golpistas já foram lá e se especializaram para colocar em prática mais uma forma de praticar furtos. Até mesmo porque os golpes envolvendo o Pix, sistema que atualmente é usado por mais de 128,7 milhões de usuários entre pessoas físicas e jurídicas, contam com o elo mais fraco da operação, o próprio consumidor. Na maioria dos casos, a vulnerabilidade do sistema é a ponta da operação. A escolha dos bandidos pelo Pix para a prática dos golpes é explicada pela facilidade em ser realizada a transferência. Veja, o valor cai na conta de destino em até 10 segundos, independentemente do dia ou horário que foi feita a transação. Para vocês terem uma ideia, através de números reais, na Bahia, só este ano foram registrados 313 crimes cibernéticos, quase o triplo do ano anterior, quando apenas 109 ocorrências foram registradas, de acordo com dados da própria Secretaria de Segurança Pública. Não podemos esquecer que o próprio Banco Central emitiu um comunicado informando que, em virtude de um problema de segurança com os dados pessoais vinculados ao Pix no sistema da Acesso Soluções de Pagamentos S.A., cerca de 160 mil chaves Pix foram vazadas. Agora, reparem bem. Em que pese o Banco Central ter esclarecido que o respectivo vazamento não ofereceu riscos diretos aos usuários que tiveram os dados vazados e informações como senha, movimentações ou saldos financeiros em contas transacionais não foram afetadas, esse tipo de vazamento traz riscos que envolvem fraudes posteriores realizadas com os dados vazados. Isso porque os criminosos utilizam essas informações como objeto de vazamento para consultar outras informações, tipo o número de telefone ou o nome da instituição financeira. E é a partir daí que acontece o que chamamos de engenharia social, onde entram em contato com a vítima fingindo ser o banco para solicitar uma atualização cadastral ou confirmação de segurança, conduzindo o dono da chave Pix a falar o restante dos dados que eles necessitam para concluírem o seu crime. Por isso, sempre oriento que nunca passem informações pessoais de cunho financeiro por telefone, SMS ou WhatsApp. Além disso, dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgados em 28 de junho deste ano, mostram que os crimes de estelionato digital dispararam nos últimos anos. Em 2021, foram 60.519 registros, um aumento de 74,5% comparado ao ano anterior, quando o número de ocorrências chegou a 34.713. Já em 2019, foram 14.677 casos. Em relação aos crimes de estelionato em geral, foram notificadas 1,2 milhões de ocorrências em 2021, o que representa uma alta de 36% em relação a 2020, que registrou cerca de 927 mil casos. Ainda no Brasil, registrou-se que 40% das mulheres já caíram em cilada digital e foram alvos de golpes em apps de paquera. Já em relação aos furtos e roubos de celulares, o país registrou 847.303 ocorrências. O número equivale a 1,6 crimes por minuto em 2021.
No que diz respeito à clonagem do WhatsApp, esse ato passou a ser um dos crimes mais comuns atualmente. Mas não é o único. Existem diversos golpes acontecendo ao mesmo tempo. E se formos elencar todos os crimes digitais existentes hoje, vamos acabar tendo uma enciclopédia. Querem ver uma coisa? Segundo informações da Febraban, um dos principais golpes aplicados atualmente envolvendo ou não o Pix são, vamos contando, 1. Golpe da clonagem do WhatsApp. Entre os meios usados pelos bandidos está o WhatsApp. Os criminosos enviam uma mensagem pelo aplicativo, fingindo ser de empresa, em que a vítima tem cadastro. Eles solicitam o código de segurança, que foi enviado por SMS pelo aplicativo, afirmando se tratar de uma atualização, manutenção ou confirmação de cadastro. Com o código, os bandidos conseguem replicar a conta de WhatsApp em outro celular. A partir daí, os criminosos enviam mensagem para os contatos da pessoa, fazendo-se passar por ela, pedindo dinheiro emprestado por transferência via Pix. Uma medida simples para evitar que o WhatsApp seja clonado é habilitar no próprio aplicativo a opção verificação em 2 etapas. É simples de realizar essa habilitação. Vai em configurações / ajuste, depois você clica em conta, verificação em 2 etapas. Desta forma, é possível cadastrar uma senha que será solicitada periodicamente pelo app. Essa senha não deve ser enviada para outras pessoas ou digitadas em links recebidos em hipótese alguma. 2. Golpe da engenharia social com o WhatsApp. Em outra fraude que usa o WhatsApp, o criminoso escolhe uma vítima, pega sua foto em redes sociais e, de alguma forma, consegue descobrir números de celulares de contatos da pessoa. Com um novo número de celular, manda mensagem para amigos e familiares da vítima, alegando que teve que trocar de número devido a algum problema, como, por exemplo, um assalto. A partir daí, pede uma transferência via Pix, dizendo estar em alguma situação de emergência. Nessa fraude, o bandido nem precisa clonar o WhatsApp da pessoa e usa a estratégia de pegar os dados pessoais da vítima e de seus contatos por pura engenharia social. Ao receber uma mensagem de algum contato com um número novo, é preciso certificar-se que a pessoa realmente mudou seu número de telefone. Qualquer um sempre deve suspeitar quando recebe uma mensagem de algum contato que solicita dinheiro de forma urgente. Por isso, não faça o Pix ou qualquer outro tipo de transferência até falar com a pessoa que está solicitando dinheiro, através de um outro número de telefone celular, é claro. 3. Golpe do falso funcionário de banco e das falsas centrais telefônicas. Outro golpe praticado também são os dos falsos funcionários e falsas centrais telefônicas de instituições financeiras. O fraudador entra em contato com a vítima, se passando por um falso funcionário do banco ou da empresa com a qual o cliente tem um relacionamento ativo. O criminoso oferece ajuda para que o cliente cadastre a chave Pix ou ainda diz que o usuário precisa fazer um teste com um sistema de pagamentos instantâneos para regularizar o seu cadastro e o induz a fazer uma transferência bancária. É importante ressaltar que os dados pessoais do cliente jamais são solicitados ativamente pelas instituições financeiras. Tampouco funcionários de bancos ligam para cliente para fazer teste com o Pix. Na dúvida, sempre procure seu banco para obter esclarecimentos. 4. Golpe do bug do Pix. Outra ação criminosa que está sendo praticada por quadrilhas e que envolve o Pix é esse tipo de golpe, o do bug. Mensagens e vídeos disseminados pelas redes sociais por bandidos afirmam que, graças a um bug no Pix, é possível ganhar o dobro do valor que foi transferido para chaves aleatórias. Entretanto, ao fazer esse tipo de procedimento ou processo, o cliente está, na verdade, enviando dinheiro para o próprio golpista. 5. Golpe dos perfis falsos em redes sociais. Contas fakes de restaurantes, hotéis e pousadas são feitas e oferecem promoções ou reservas em que a vítima precisa transferir algum valor com antecedência. 6. Golpe do boleto falso,
Os criminosos fazem boletos muito parecidos com o da empresa que a vítima é cliente. Eles enviam esse documento por e-mail e, às vezes, de forma aleatória, na esperança de que alguém ache que o boleto é verdadeiro e faça o pagamento. Golpe nos aplicativos de namoro. Pessoas criam contas, algumas vezes falsas, e entram em contato com os outros usuários. Eles mantêm um contato íntimo via redes sociais e, às vezes, com envio de fotos íntimas que depois são usados para extorsão. Há também os casos em que a vítima é induzida a transferir dinheiro para o golpista na esperança de encontrá-lo pessoalmente. 8. Golpe do consórcio ou imóvel barato. Os golpistas criam falsos anúncios de venda de imóveis em aplicativos ou redes sociais. Com um preço barato, eles atraem os clientes a entrarem num consórcio e não a comprar o imóvel indicado na propaganda. Golpe na venda de produtos pela internet. O vendedor anuncia um produto, geralmente eletrônico ou de rápida saída, e encontra um suposto interessado que envia um e-mail para o vendedor dizendo que já realizou o pagamento. Esse e-mail é enviado como se fosse da empresa onde o produto foi anunciado. O vendedor envia a mercadoria para o endereço do golpista, que nunca fez a compra. Promoções falsas. Promoções falsas levam as vítimas, sim, a clicarem em links falsos de sites e lojas. 11. Contas falsas. Outro golpe em alta é o da conta falsa. A vítima recebe uma fatura de conta, que pode ser de cartão de crédito, de água, luz e telefone. A conta tem um QR Code, além do código de barras, e o consumidor paga via Pix. O dinheiro vai para a conta do golpista, e a vítima pode só perceber quando for notificada pela empresa avisando que a conta não foi paga. Sabemos que as contas verdadeiras possuem o QR Code do Pix. As falsas têm nome, CPF e endereço verdadeiros baseados em dados vazados que os criminosos têm acesso. Por isso, as pessoas são enganadas. Identificar a conta falsa é tarefa trabalhosa, mas sempre há algum caminho. Esclarecemos que contas verdadeiras que vêm com QR Code de Pix também vêm com um código de barras. O código de barras, sempre da conta verdadeira, começa com o número 8. É um padrão de mercado, especialmente para as concessionárias de prestação de serviço, como água, luz e telefone. Lembre-se ainda que cada banco possui um início padrão nos códigos de barra. Os do Bradesco, por exemplo, sempre começam com 237. O do Itaú, 341. E o Santander, 033, por exemplo. Uma boa opção é deixar as contas em débito automático. Pix no WhatsApp, número 12. Um dos golpes mais recorrentes acontece quando os golpistas criam um número falso usando a foto da vítima e entram em contato com pessoas que ela conhece com mensagens do tipo: "Oi, tudo bem? Troquei o número do celular, porque meu telefone deu problema. Você salva aí?" Depois de uma interação, o criminoso digital conta uma história triste e perde o dinheiro. Sequestro relâmpago, golpe de número 13. O sequestro relâmpago é a situação mais violenta que tem todos os golpes já citados. Geralmente, a vítima fica retida com o criminoso, que a obriga a passar os dados pessoais para ter acesso às contas bancárias, transferir valores via Pix, que é um mecanismo mais rápido. O Banco Central restringiu, todos sabem, horários e limites ao Pix desde o ano passado, para tentar conter esse tipo de ocorrência. O alerta é que quase a metade dos usuários de Pix não configurou ainda esses limites, que precisam ser feitos de forma manual. Uma solução adotada por muita gente é o chamado celular do ladrão. Imagine você. Uma versão mais barata de um smartphone usado fora de casa e que não contém apps de bancos. De acordo com a Febraban, mais uma vez, os bancos estão usando toda a sua expertise com todos os sistemas de pagamento, como TED, DOC, transferência, boleto e agora para o Pix. Para isso, conta
com os melhores e as melhores tecnologias e o que há de mais moderno em relação à segurança cibernética e prevenção à fraude. Segundo a instituição, 24,6 bilhões de reais são investidos anualmente em tecnologia pelos bancos. Mas, pelo visto, acho que não está dando muito jeito, né, gente? Golpe de número 14. Urubu, o robô do Pix. É outro golpe que está acontecendo com certa frequência e que utiliza a engenharia social. Neste golpe, o criminoso convence a vítima a fazer um Pix para uma conta desconhecida em troca de retornos atrativos. Na verdade, pessoal, é uma cilada e a vítima não ganha nada. Bem, diante da extensa relação de golpes que acabo de trazer para vocês, não há dúvida que denunciar a ocorrência de um crime é fundamental. Não denunciar, pessoal, quando se é vítima de um crime digital, como algumas pessoas costumam fazer, é uma atitude que nós, advogados especialistas em direito digital, não recomendamos. Isso porque as autoridades policiais precisam ter números precisos de crimes digitais ocorridos. O registro da ocorrência é uma forma de fazer com que o setor de segurança pública da sua cidade providencie políticas de combate a esse tipo de problema. Evidências não faltam de que existe o aumento significativo de demanda e por isso é necessário que as delegacias de polícia contem, sim, com policiais formados na área cibernética e que haja, por parte do governo do estado local, investimentos precisos em equipamentos tecnológicos e também na atualização intelectual dos delegados de polícia para que eles possam atuar de forma certeira diante de um caso de crime digital. Caso contrário, o Estado estará enxugando gelo, pois os crimes digitais continuarão a acontecer e muito. Nesse momento, você que me escuta deve estar pensando assim: para que raios eu vou fazer um boletim de ocorrência se o criminoso não será identificado? Eu lhe respondo: esse tipo de pensamento não pode acontecer. Por favor, pare de pensar assim. Pois, ao contrário do que a maior parte da população pensa, a maioria dos casos, pessoal, a autoridade policial consegue chegar ao autor do crime. Sabe por quê? Porque a ninguém é garantido o anonimato. Porque tudo que uma pessoa faz na internet ou por meio de um aparelho de telefone, notebook ou tablet, deixa um rastro. E é através deste rastro que a autoridade policial consegue identificar o criminoso digital, como, por exemplo, realiza a quebra do sigilo de dados pessoais junto à instituição financeira, consegue a identificação de um endereço de IP do aparelho, do endereço do e-mail da pessoa, a identificação da titularidade do número do telefone celular junto à operadora de telefonia, dentre outros. E quanto à demora? Sim, claro, concordo com vocês. Existe uma demora significativa também para que essas informações cheguem às mãos do delegado de polícia competente pelo caso. Mas, em geral, a polícia possui todos os mecanismos necessários para que o encarceramento do criminoso aconteça. Outra questão que eu trago para você no episódio de hoje é que, ao contrário do que se possa pensar, existe sim lei regulamentando o crime virtual, com pena de até 4 anos de reclusão e que já está em vigor há algum tempo. Para vocês terem uma ideia, a lei tornou mais rigoroso ou mais rigorosa as punições para os crimes cometidos via internet. A pena para hacker, ou seja, para quem invade o dispositivo eletrônico de outra pessoa ou instituição, foi aumentada de 1 para 4 anos de prisão. Também cresceu a pena de quem comete furto e estelionato de forma eletrônica ou pela internet. Se o invasor tomar posse de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, ou controlar remotamente dispositivo invadido, a pena agora passa a ser de reclusão, de 2 a 5 anos e multa. Antes, era de reclusão
de 6 meses a 2 anos e multa. O crime de furto qualificado mediante fraude, por meio de dispositivo eletrônico ou informático, tem pena de 4 a 8 anos e multa, que poderá, ser aumentada em 1/3 a 2/3, se praticado mediante a utilização de servidor host mantido fora do território nacional, e será majorada de 1/3 ao dobro se o crime for praticado contra idoso ou pessoa vulnerável. Também para o crime de fraude eletrônica, a pena é de reclusão de 4 a 8 anos e multa. De maneira que, com a legislação mais rigorosa para crimes digitais, as autoridades policiais também têm uma atuação maior e dá mais agilidade ao processo investigativo. Diante de tanta informação, você com certeza deve estar se perguntando: beleza, Ana Paula, entendi tudo até agora. Agora me fala, como eu me protejo? Vamos às dicas. 1. Evite clicar em links suspeitos enviados em mensagens de texto de número desconhecido ou mesmo de contato próximo seu, mas que pode ter sido clonado. Certifique-se com a pessoa que supostamente está lhe pedindo dinheiro através de um número de celular, pois o que está sendo utilizado para se comunicar com você já está comprometido. Se de fato é ela mesma que está lhe pedindo a transferência e se a chave Pix está correta, tudo isso você tem que saber entrando em contato com a pessoa através de um outro número de telefone. Nunca, em momento algum, use o modo ligação via WhatsApp, pois ela também pode ter sido burlada pelo criminoso digital. Quanto às chaves Pix, nunca utilize seu CPF, número de telefone celular ou e-mail. Dê preferência sempre a uma chave aleatória para quando for receber o Pix de uma pessoa desconhecida. Assim, você não vai oferecer o seu CPF ou outro dado pessoal. Logo, a sua vulnerabilidade também diminui. Restrinja a visualização do seu perfil nas redes sociais. Deixe apenas para as pessoas conhecidas. Outra dica é configurar a foto do WhatsApp apenas para as pessoas dos seus contatos. Vá em configurações do aplicativo, selecione conta e depois vá em privacidade. Lá você vai identificar foto do perfil e aí você seleciona opção meus contatos. Não utilize rede Wi-Fi de estabelecimento público, principalmente para fazer transação financeira. Jamais. Tenha como prática também o uso de aplicativo de VPN. Você pode baixar um app desse no seu próprio celular ou qualquer outro dispositivo móvel e colocar ele para funcionar de forma simultânea. Tudo certo até aqui? Bem, então agora vamos falar da grana, da parte que você foi vítima através de golpe de Pix, perdeu seu dinheiro, mas tem a condição de tomar algumas atitudes para ter seu dinheiro devolvido. Sim, é isso mesmo. Você pode ter o seu dinheiro de volta e eu vou lhe contar agora como proceder. As vítimas possuem, sim, ao contrário do que as pessoas podem imaginar, mecanismos que elas podem utilizar, procedimentos que elas podem realizar para pedir o ressarcimento dos valores perdidos por meio dos golpes. Para quem não tem conhecimento, existem 2 resoluções do Banco Central que tratam especificamente deste assunto. A primeira é a Resolução 103 de 2021, que está em vigor desde 16 de novembro de 2021, onde o Banco Central estabelece o chamado Mecanismo Especial de Devolução. Lembra que eu falei dele lá no início do podcast? Pois é, agora nós vamos tratar deles de forma pontual. Esse mecanismo especial de devolução, através dessa resolução, ela regulamenta as regras e os procedimentos para viabilizar a restituição dos valores por meio das instituições financeiras em caso de falha no sistema e suspeita de fraude. De acordo com o artigo 41A desta resolução, a pessoa vítima ela tem 90 dias para comunicar ao banco que foi acometida pela fraude,
ou que a fraude ou a falha aconteceu, e fazer a solicitação do ressarcimento, que deve ser direcionada ao banco em que foi realizado o pagamento, não ao que recebeu, logo, o banco que você é cliente. Uma vez que a vítima realizou o procedimento junto à sua instituição financeira, já que foi ela quem realizou o pagamento, esta mesma instituição fica responsável em analisar o requerimento do seu cliente e, uma vez que a fraude ou o golpe é confirmado, o banco, ato contínuo, realiza a restituição do dinheiro e a conta que recebeu o valor é congelada. Devo lhes esclarecer que o congelamento da conta vai ocorrer independentemente de a conta receptora ser a do golpista ou não. Por isso, é importante que, caso a pessoa receba algum Pix de forma errada, que ela cancele o recebimento dentro de 30 dias, que é o prazo estabelecido pelo próprio Banco Central. A segunda resolução é a 147, que está em vigor desde 28 de setembro de 2021, também do Bacen, e que estipula, lá no artigo 39b, que os recursos oriundos de uma transação no âmbito do Pix deverão ser bloqueados cautelarmente pelo participante prestador do serviço de pagamento do usuário recebedor quando houver suspeita de fraude. Por isso, a recomendação é: assim que cair no golpe, a vítima deve entrar em contato com o seu banco para que o seu banco possa entrar em contato com o banco que recebeu o valor. Se você quiser também, por cautela, você pode entrar em contato com o banco que recebeu o valor, não tem problema nenhum. Mas o procedimento normal é esse que eu acabei de falar. Isso porque o golpe Pix normalmente acontece quando um criminoso, fazendo-se passar por alguém, entra em contato com familiares dessa pessoa e passa a solicitar que eles façam uma série de transferências. Muitas vezes, até que a pessoa repare que foi vítima de um golpe, já transferiu uma quantia de dinheiro significativa. Assim, no momento em que uma pessoa é vítima de um crime digital como esse, ela deve seguir os protocolos que passo a destacar para vocês como forma de comprovar que foi vítima do golpe, de salvaguardar os seus direitos caso precise entrar na justiça e também para poder reaver o valor financeiro que você perdeu em virtude da fraude. Vamos aos protocolos? 1. A vítima deve entrar imediatamente em contato com a instituição financeira a qual é cliente, formalizar toda a situação ocorrida e realizar uma impugnação de próprio punho dos valores indevidamente transferidos via Pix, explicando toda a situação. A comunicação da vítima junto à instituição que possui conta deve ser realizada pelo canal de atendimento oficial, como saque ou ouvidoria. No ambiente Pix dos aplicativos dos bancos, também há um link direto para o canal a ser utilizado para o registro da reclamação. Ou então, você pode ir diretamente na sua agência e realizar essa comunicação. Ato contínuo, a vítima deve realizar o boletim de ocorrência, seja de forma presencial na delegacia, mais perto da sua residência, ou de forma online. Também deve fazer a entrega da cópia do boletim de ocorrência na agência bancária que a vítima tem conta e solicitar que esse BO seja anexado ao procedimento de impugnação por ela realizado. Assim, a comprovação da fraude fica registrada e comprovada. A realização do boletim de ocorrência, junto com a formalização da situação ocorrida e a impugnação dos valores indevidamente transferidos via Pix junto ao banco, servem como prova documental do ocorrido, além de servirem também, caso seja necessário, para instruir uma ação judicial contra o banco, que pode ser obrigado a devolver os valores transferidos indevidamente, caso não o faça de forma amigável e administrativa, como determina as resoluções. Esclareço que, de acordo com o manual do Pix, disponibilizado pelo Banco Central, fica a critério de cada banco fazer a notificação da infração após a reclamação do usuário vítima. De maneira, pessoal, que o quanto antes a vítima realizar a comunicação da fraude, melhor, pois só assim haverá maior chance de existirem recursos na conta do usuário recebedor para bloqueio e devolução à vítima. Em contrapartida,
o banco recebedor do valor do Pix envolvido no golpe deve fazer a devolução dos recursos em até 24 horas após ser solicitado para isso. E quem faz essa solicitação é o banco ao qual a vítima do golpe é correntista. Caso o valor devolvido não corresponda ao valor total da transação original, o participante pode, a seu critério, continuar monitorando a conta do usuário para realizar devoluções parciais, caso recursos sejam creditados na conta, né? Diz ainda o manual do Pix. O usuário também pode solicitar o bloqueio cautelar. Ele se configura quando a própria instituição que detém a conta do recebedor, no caso, o criminoso, que recebe o Pix da vítima, suspeita da situação de fraude. Por isso que a vítima do golpe deve manter contato com a instituição bancária a qual recebeu o valor do objeto da fraude, também por uma questão de cautela. Isso porque, uma vez que o comunicado é realizado, o banco recebedor pode adotar essa medida, a qual permitirá que no ato do crédito na conta, ela, a instituição, efetue um bloqueio preventivo dos recursos por até 72 horas. A opção possibilita que a instituição realize uma análise de fraude mais robusta, aumentando a probabilidade de recuperação dos recursos pelos usuários pagadores vítimas de algum crime, conforme esclarecido também pelo próprio Banco Central em seu site. Agora que você já sabe dos procedimentos a serem adotados, eu quero ainda compartilhar com vocês as perguntas que mais recebo no escritório quando o assunto é golpe do Pix. Uma delas é: qual o prazo, doutora, que eu tenho para comunicar ao banco que sofreu um golpe? O cliente vítima que enviou o Pix em caso de fraude, ele tem o prazo de 80 dias, a partir da data da transação, para informar sua instituição financeira que é vítima. Como já mencionado anteriormente, a orientação é que o contato seja feito o mais rápido possível com o banco que você é cliente ou ainda com a instituição financeira responsável pela conta. A instituição, por sua vez, na medida em que é comunicada da fraude sofrida pelo cliente ou pela cliente, deve abrir imediatamente uma notificação de infração associada a uma solicitação de devolução, para que os recursos na conta do usuário recebedor possam ser bloqueados, conforme o Banco Central orienta em seu manual. Outro questionamento muito comum é se a conta que recebeu o Pix já tiver sacado o dinheiro roubado. O que eu vou fazer? Bem, nesta situação, a dificuldade será de rastrear a operação, porque não há mais dinheiro para ser recuperado. No caso, só se os recursos forem recuperados na segunda conta, a recebedora, conforme também explica o Banco Central. Ressalto, pessoal, que instituições financeiras de todo o Brasil já oferecem também seguros contra esse tipo de golpe, mas é necessário que o cliente faça uma análise antes de contratar esse tipo de serviço, uma vez que é preciso que seja verificado pelo cliente antes, né, da contratação do seguro, as suas peculiaridades, a exemplo do valor mensal a ser pago e as situações referentes à cobertura. Isso porque sabemos que a maior parte ou a maioria dos seguros não cobrem todos os golpes do Pix. Também chamo a atenção de vocês para o seguinte: caso a vítima do golpe realize a comunicação da fraude ao banco que possui conta por telefone, fale com a pessoa, é importantíssimo que você anote o protocolo. Tudo tem que ser anotado. Nome da atendente, data do horário que você fez a ligação. Todas essas informações são importantíssimas que fiquem salvaguardadas. Por quê? Porque em caso de bloqueio não ter sido realizado e o problema não for resolvido extrajudicialmente com o banco, a vítima deverá procurar um advogado ou uma advogada para ingressar com ação judicial contra a instituição financeira a qual ela possui conta, e a do criminoso digital, utilizando esses protocolos como prova, o boletim de ocorrência, a impugnação realizada e as resoluções que eu acabei de trazer para você do próprio Banco Central. Também há uma fundamentação jurídica, né?
Mas aí o advogado sabe como proceder. Nessa ação, poderá ser pedida a indenização por todos os danos sofridos, incluindo o valor que foi transferido ao criminoso, inclusive contra a operadora de telefonia celular. Eu tenho esse entendimento, viu, pessoal? Por não ter garantido a segurança jurídica dos dados do cliente e permitiu, por exemplo, a clonagem do chip. Ah, eu já ia esquecendo. No caso do golpe do Pix, onde o chip do telefone é clonado, você deve realizar a substituição desse chip junto à sua operadora de telefonia. E para isso você deve apresentar o boletim de ocorrência. Por fim, lembro a todos que o Banco Central disponibiliza na internet uma ferramenta denominada Registrato, por meio da qual a vítima poderá verificar se foram abertas novas contas bancárias ou realizados alguns empréstimos indevidos com a utilização de seus dados. E caso isso tenha sido constatado que efetivamente ocorreu, o criminoso realizou abertura de contas ou empréstimos indevidos com a utilização de dados da vítima, essas provas também deverão ser utilizadas no processo, visando o ressarcimento da mesma. E agora, já me encaminhando para o final deste episódio, eu não poderia deixar de dizer a vocês que, a respeito dos processos que tramitam na justiça sobre esses assuntos, os juízes possuem um entendimento, na maior parte deles, que, a depender de como foi realizado o golpe e das provas anexadas aos autos pelo autor, através de seu advogado ou da sua advogada, o banco possui sim responsabilidade, principalmente quando o valor das transferências realizadas pelos golpistas destoa do perfil das transações do titular da conta. Bom, com isso, se você ainda ficou com alguma dúvida depois de ter escutado tudo isso, não tem problema. Basta você entrar em contato conosco e tirar suas dúvidas, caso assim deseje. Basta você nos contactar através dos nossos canais de atendimento ou redes sociais. Com isso, pessoal, chegamos a mais um término de episódio do DTMcast. A você que ficou comigo até aqui, meu muito obrigada. Eu espero sinceramente que você tenha gostado do tema de hoje. Se você gosta do nosso conteúdo, ou seja, do conteúdo do DTMcast, e quer ficar por dentro das melhores notícias sobre os seus direitos, redes sociais e tecnologia, então me permita lhe convidar a acessar e a se inscrever nos meus canais e ativar as notificações. Nosso podcast está presente no Spotify, cujo canal é o DMcast ATV. Estamos no YouTube, com muito conteúdo bacana, como entrevistas a grandes jornais que eu colaboro. Então, basta você procurar por DMcast e você terá acesso a tudo que está no canal. Você também pode fazer parte do meu canal no Telegram. Lá você me encontra digitando o nome do canal, claro, DM_Digital News. E no Instagram, o meu perfil é o @demoraisadv. Todos os dias as notícias sobre os seus direitos e o que acontece na internet, redes sociais e no dia a dia da tecnologia para você na palma da sua mão. Mais uma vez, muito obrigada por ter ficado comigo até aqui e até a próxima.